eu sou a Lu e hoje nós vamos pintar uma frutinha. Mas antes eu vou ler um texto da palavra. Gênesis capítulo 2, versículo 8. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, da banda do Oriente, e pôs ali o homem que tinha formado. Deus plantou um jardim com todas as coisas lindas e gostosas para o homem. Então, eu vou pintar uma pitanga. Eu vou desenhar uma pitanga aqui. Aqui tá a base. Bom, a pitanga ela é meio redonda, mas não é bem redonda. Ela tem esses gordinhos. Daí tem mais um. E mais um. Aqui embaixo tem uma sépalazinha aqui, eu não sei como é que chama isso. Vou botar um cabinho aqui. E uma folha aqui. Assim. E eu vou colocar... Essa aqui podia ficar um pouquinho mais gordinha. Bom, elas não são muito... Elas não são, assim, simetricamente perfeitas também. Eu quero colocar uma outra... aqui atrás. Aparecendo a partezinha de cima. Então, ela vai ficar assim, ó. Mais gordinha aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, 6, 7, 8. Ela tem 8 partezinhas dessas aqui, ó. 8 gominhos. E esse cabinho sai daqui. Não sei se dá no mesmo, acho que não. Então, eu vou tirar pra cá. Vou fazer um cabinho para elas saírem, tá? E aqui, ó, fica um grossinho, assim, onde elas estão presas lá no cabinho. Uma pontinha ali. Acho que eu vou colocar mais uma folha. Uma folha assim, sem... só de um lado. Pronto. Eu vou usar essas 3 cores. Faço essa daqui primeiro, pincel número 6 e o verde pinheiro. Eu vou colocar o verde pinheiro aqui, nessa borda de baixo. Eu já vou trabalhar com a luz e com a sombra no lugar. Eu não vou fazer uma base. Eu tô colocando, preenchendo, né? Agora, do meio pra cá, eu vou colocar o verde maçã. Vou fazer uma claridade aqui, ó. Uma luz. Eu tô misturando. Tem bastante tinta. Então, eu consigo fazer uma mistura e fazer uma cor sumir dentro da outra.
Viu? Ficou uma claridade ali. Agora eu começo aqui na outra metade exatamente o contrário, com o verde pinheiro. E vou terminar com o verde maçã. Antes de preencher toda a bordinha, eu venho com a tinta aqui, ó, bem na divisão da tinta, porque eu quero que suma essa divisão. Se eu demoro um pouquinho mais, se eu vou preencher todos os cantinhos primeiro, quando eu venho misturar aqui, eu não consigo. Aí vai ficar aquela divisão. E quando a gente quer misturar uma cor na outra, então a gente faz isso. Não pode demorar. Pronto, aqui eu tenho uma base da folha. Agora, mesmo, ó, sem lavar o meu pincel, eu vou pegar um pouco do marfim e eu vou colocar o marfim aqui, ó, no meio, bem nessa área iluminada. E vou puxar o marfim para a ponta. Olha o sentido da minha pincelada, do pé para a ponta, do pé para a ponta, nesse sentido, ó. Tá? Se eu passo várias vezes o pincel, eu tiro essa ranhura. Então, eu não vou tirar aqui. Vou deixar assim. Agora, eu pego tinta de novo. Se aqui eu fiz do pé para a ponta, aqui do outro lado, eu vou fazer da ponta para o pé. Então, eu coloco a tinta ali e puxo nessa direção, ó. Ponta, ponta aqui, pé aqui, ponta ali. Tá vendo? Vai ficar assim, um V. Sempre as folhas, elas ficam com essa ranhura, que é o esqueleto da folha, que sustenta a folha, dessa forma. Sempre vai aparecer assim em forma de V. Pode sair aí onde você está, pegar a primeira folha que você encontrar e pode comparar. Existem algumas exceções, é lógico. A folha da orquídea, por exemplo, a folha da tulipa, porque elas não têm o esqueleto assim dividido, elas são inteiras. Então, aqui eu tenho uma folha inteira, essa ficou só metade, né? Então, eu vou começar com o escuro aqui embaixo. Eu quero colocar a luz ali. Então, eu vou preenchendo a borda. Agora, eu venho imediatamente com o verde maçã. Antes de preencher ali, eu coloco aqui, ó, no final do verde pinheiro. E dou uma esfregadinha para misturar as cores. Agora, eu termino de preencher. Aqui você dá pincelada aleatória, tá? Pode ser redondinha, pode trabalhar assim. Agora, eu vou pegar o marfim, eu vou colocar ali e eu vou puxar do pé para a ponta. Essa é só uma metade, então eu não tenho o outro lado. É como se a folha tivesse virado. Olha como vai ficar a ranhura. Ficou do pé, sentido ponta. Com meu pincel zero, eu vou fazer agora aqui o cabinho. Vou fazer aqui uma linha. Pontinha. E aqui, ó, você viu que quando eu puxei com o pincel, eu já deixei uma ranhura. Então, eu vou aproveitar essa ranhura e vou fazer um risquinho aqui, ó. Pronto. Agora, do lado de cá, a mesma coisa. Faço a pontinha. Ajeito alguma coisinha aqui embaixo. Aqui, ó, eu posso fazer assim um semicontorno. Eu gosto de fazer
Se você não gosta, não precisa fazer. Lembrando que eu sugiro. Aqui eu vou puxar algumas ranhuras. Também, você tá vendo que eu tô acompanhando aquilo que eu já tenho definido com o marfim. E para baixo também. Não precisa fazer em todos. Agora eu vou pegar um pouquinho do verde maçã e vou fazer aqui no meio, ó, uma linha. Que nem ficou, não precisa ficar uma linha inteira, você pode emendar. Pronto. Agora nós vamos fazer o cabinho e eu vou preencher de sépia. Troquei de pincel, tá? Peguei um pincel número 2, aparadinho. Eu vou preencher de sépia aqui, ó, essa parte de cima que é a mais grossa. E essa pontinha aqui também. Só que eu não vou levar até o final, porque mesmo com o pincel 2, meu pincel tá meio gordinho, eu não vou conseguir deixar fininho. Mas eu já vou iluminar aqui. Pego um pouquinho do marfim, coloco ali, ó, do lado de cima e dou uma puxadinha pra baixo. Aqui nessa parte eu vou fazer um corte. Ó, só dá uma pincelada de marfim assim, ó. E deixa escurinho do lado de cá. Com o pincel 0, eu já vou fazer aqui a pontinha. Meio que contornei ali. E vou concluir essa partezinha aqui. Deixando um pouquinho mais fino, porque com aquele pincel 2 não ia dar. Esse cabinho aqui eu já posso fazer. Esse aqui, ó. Esse ainda não. Porque esse tá em cima da fruta e eu ainda não pintei a fruta. Verdinho ali. E verdinho aqui. Passei o verde pinheiro. Não é uma linha muito fina, tá? Não precisa ser. Agora eu passei uma linha com o verde maçã por cima. E aqui, onde ele gruda no outro cabinho, tem assim uma coisinha mais grossa. Então, eu vou fazer uma mancha. E vou fazer uma luz. Uma luz aqui. E uma mancha, assim. Esse cabinho aqui também eu vou colocar um pouquinho do verde maçã. Primeiro, nós vamos trabalhar essa pitanga aqui. Eu vou usar vermelho escarlate. Vou preencher inteira. O risco vai continuar aparecendo, então não precisa se preocupar. Eu tô imaginando aqui uma luz assim, ó, batendo de frente. Nem de cá, nem de cá, de frente. Então, esta ficou na frente dela. Ela vai ficar mais escurinha, então. E eu vou usar para escurecer um pouquinho do vinho. Aqui, ó, desse lado, ela tá sombreada. Aí, a gente tem assim, esse porção de risquinhos. Para conseguir aquele efeito que levanta, que parece que tá tridimensional, você vai começar aqui, ó, do meio. E em cada risquinho, você vai sujar com um pouquinho do vinho pra trás, tá vendo?
olha esse risquinho aqui. Eu vou sujar aqui, ó, por trás. Eu fiz uma sombra. Esse risquinho também, olha só, por trás. Dá uma esfumaçadinha, não é só para fazer uma linha e deixar. Não, você tem que limpar teu pincel ali, ó, limpar o pincel para trás. Agora, você vai fazer aqui, ó, você vai deixar esse do meio e vai começar aqui, sempre por trás. Esse ficou por cima desse lado e por cima desse lado. Então, aqui embaixo a gente deixa mais escurinho também e vai limpando o pincel. Agora, aqui, ó, você tá vendo? É uma sequência, sempre um por cima do outro. Aqui também eu coloco o vinho, limpo o pincel e vou fazer aqui esse pequenininho. Depois aqui eu tenho o último. Esse último eu vou colocar bem no centro. Aqui ficou um pouquinho escurinho. Aí, agora, esse do meio que ficou sem nada, eu coloco um pouquinho aqui embaixo, na base, e subo pelo meio. Mas eu não vou chegar lá em cima, eu venho só até a metade, mais ou menos. Vai ficar assim. E agora, para iluminar, eu vou usar o vermelho vivo, ainda com pincel 2. Eu vou pegar bem pouquinha tinta. Você pode até começar por esse do meio, que ele é maior, tem mais espaço para você treinar. Olha só como eu vou fazer. Eu coloco o vermelho vivo em cima do vermelho escarlate. Eu vou fazer aqui, ó, uma linha, vai ficar um contraste. Aqui eu não vou colocar muito, porque essa é a área de sombra. Lembra que ficou atrás da outra? Então, vai só um pouquinho ali e um pouquinho aqui em cima. Um pouquinho ali também, um pouquinho aqui. Agora, eu continuo na sequência, aqui eu posso iluminar um pouquinho mais. E esse daqui também. Posso iluminar um pouquinho mais. Tá, agora ficou aqui no meio, eu vou colocar uma pinceladinha de marfim. Uma pontinha aqui, ó. Lavo meu pincel, tiro o excesso, só para deixar um pouquinho mais clarinho. O cabinho vai sair ali de dentro. E ainda eu posso iluminar aqui, ó, um pouquinho só de branco, tá vendo? É uma pontinha mesmo. Um pouquinho ali. Ali atrás nem precisa, porque o cabinho vai cobrir. E aqui só bati o pincel. Quando a gente olha essa frutinha, ela tem bastante brilho. Então, esse brilho são esses pontinhos de branco. Bom, acho que chega aqui. E agora, para finalizar, você faz com o 0, o cabinho saindo aqui de dentro, ó. Esse cabinho que vai grudar lá em cima. Da mesma forma que o outro. Passo o verde pinheiro, aí venho com o verde maçã, fazendo uma linha em cima, só para criar uma luminosidade. E ali em cima também, eu coloco o sépia, faço um gordinho aqui com sépia.
Fiz uma sujeirinha mesmo. E agora uma pinceladinha de marfim em cima, assim redondinho, só pra prender lá no cabo. Agora nós vamos pintar essa outra, só que nós vamos começar aqui, por essa partezinha. Eu vou usar um pouquinho do verde pinheiro. E um pouquinho do verde maçã. Com o verde maçã, eu vou separar. Olha, aqui ficou escurinho. E aqui ficou clarinho. Eu vou colocar um pouquinho de sépia aqui, bem embaixo da frutinha. Vou fazer um pouquinho de sombra nesse aqui da esquerda. E agora eu vou iluminar com um pouquinho de marfim. Isso. E agora, com o pincel 6, novamente, nós vamos trabalhar esta outra frutinha. Esse lado aqui, ó, eu vou colocar um pouco do amarelo ouro. É o lado que tá mais alto, é o lado que tá pegando mais som, mais luz. E em volta, eu vou preencher com o vermelho escarlate. Vou limpar o meu pincel, vai ficar alaranjado aqui no meio, tá vendo? Ficou bem mais claro. E agora eu termino de preencher com o vermelho escarlate. A pitanga, ela começa verdinha, clara, e ela vai passando pelo amarelo e vai até ficar quase vinha, quase assim, bem escura, quando tá bem madura. Preencher todos os cantinhos. Troquei de pincel, peguei número 2. Vou trabalhar com o vinho agora, fazendo a sombra da mesma forma que esta. Aqui é ainda mais fácil, porque a gente não tem essa partezinha de trás. Então, eu começo daqui, de baixo, e vou colocar rente na linha, esfumaçando pra trás. Depois, esse daqui também, ó, mesma coisa. Coloco a tinta rente na linha. E venho esfumaçando pra trás, aproveitando aqui, ó, já deixando mais escurinha essa parte de baixo. Aqui ela tem que ficar mais clara, porque ela tá por cima daquela outra. Agora, esse daqui. E agora, esse último aqui. Que eu não vou passar muita tinta ali. Pouquinho aqui, pouquinho aqui. Vou lavar meu pincel. Pra esfumaçar um pouquinho ali pra trás. Esse daqui, eu vou fazer do mesmo jeito. Eu vou pôr um pouquinho de vermelho aqui, ó. Só fazendo uma manchinha assim. E agora, com o vermelho vivo, eu vou fazer aqui um pouquinho de luz. Eu vou fazer aqui um pouquinho de luz. Eu vou fazer aqui. Vou fazer aqui.
Nessa aqui, eu vou colocar um pouquinho do amarelo. Aqui também, ó, vou colocar um pouquinho. Você viu que eu coloquei o vermelho só aqui? Essa partezinha aqui do meio também vou fazer uma manchinha de amarelo. E do lado de cá também. Posso até com um pincelzinho sujo colocar um pouquinho aqui, em cima do vermelho. Aqui fica mais redondinho. Aqui também, um pouquinho mais escurinho. Agora a gente vai colocar um pouquinho de brilho. Eu posso colocar aqui. Mais ou menos na mesma altura. Mais uma ali. Esses brilhos, quando a gente dá uma limpadinha de pincel, depois que seca, é bom a gente reforçar um pouquinho. Aqui nem precisa quase. Vou pôr mais uma aqui. Como ele tá molhado, ele vai sumir um pouco o branco. Depois a gente volta com um pincelzinho menor e reforça um pouquinho. Eu não vou apoiar uma mesa aqui, porque eu tô pintando naquele paninho de faixa, então não quero fazer um chão. Eu só vou trabalhar com um pouquinho do azul aqui pelo meio e só. Mas a gente precisa esperar secar. Isso aqui tá bem molhadinho, então não dá pra fazer fundo agora. Pronto, sequinho. Eu vou pegar uma pinceladinha de azul Caribe, uma pincelada de água. Mistura. Tiro o excesso de tinta do pincel. Eu vou colocar um pouquinho de fundo aqui no meio. Nas pontinhas aqui, ó, só vou vazar um pouquinho. Um pouquinho aqui, mas bem pouquinho, menos de 1 centímetro. Aqui, esse espaço todo. Se você quiser colocar diluente em toda a área e fazer o fundo por cima, pode fazer. O que você não pode deixar assim, no meio e aqui sem. Não, tem que passar pro outro lado também. Limpando o pincel. Aqui, olha, já tá terminando o azul do meu pincel, tá vendo? Então, até aqui acabou totalmente. Não vou fazer isso aqui. Só limpar o pincel. Agora, aqui em cima, tenho que fazer um pouquinho também. Coloco aqui, e na mesma distância que eu sumi com a tinta, eu tenho que terminar com essa aqui, ó. Tá vendo? Sumiu, sumiu. Eu não vejo onde parou. Cantinho. E aqui em cima também vou colocar um pouquinho. Aqui também, ó. Limpo o pincel. A tinta acabou aqui. Acabou aqui. Só limpando o pincel. Não vou fazer mesa, tá? Não vou fazer... deixei a frutinha solta no ar. E agora, para finalizar, eu vou realçar um pouquinho esse brilho com o pincel 0 e com o branco. Isto.
prontinho. Trabalho concluído, espero que vocês tenham gostado. Para você que me apoia, muito obrigado. O risco você encontra disponível na minha página gratuitamente, www.sonalupinturas.com.br. E até a próxima aula.